Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um resumo dos conteúdos que vão cair na P1, beleza? Não vou explicar os conteúdos em si, mas comentar um pouco dos conteúdos que vão cair na prova, beleza? Então a gente começou o curso revendo alguns conceitos de função, certo? Então a primeira coisa que a gente viu foi a definição de função, quando que uma relação ela é uma função, né? E aí a gente precisa lembrar então do que define uma função, né? Então a gente parte de um conjunto chamado domínio, certo? E a gente chega em elementos de um conjunto chamado contradomínio, sendo que cada elemento que pertence a esse domínio precisa estar relacionado de forma única com o elemento desse contradomínio, certo? E outro ponto importante é que todos os elementos do domínio precisam estar relacionados com alguém de forma única, como eu comentei, certo? Tá, então precisa lembrar dessa definição aqui, descobrir, né, quando determinar quem são os elementos do domínio, determinar quem são os elementos do contradomínio, e para aqueles elementos que chegam a algum elemento do domínio neles, né? Se a gente juntar esses elementos, é o que a gente chama de imagem, certo? Esse conjunto, beleza? Tá? Lembrar também essa definição de imagem. E depois a gente viu alguns tipos de funções, né? Função afim, função que a gente chama também de polinomial de primeiro grau, função quadrática. E da função afim a gente relacionou com equação de reta, já que o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau é uma reta, certo? Então a gente começou a trabalhar com equações de reta. A gente falou um pouco dos coeficientes, certo? Esse carinha aqui que acompanha o x, que a gente chamou de coeficiente angular, e esse aqui que está sozinho, que é o coeficiente linear, né? Lembrando que o coeficiente angular, esse m, ele é calculado pela variação em y, certo? Variação aqui, ó, vertical, sobre a variação horizontal, ΔX, certo? Então, se eu tiver dois pontos, por exemplo, aqui, certo? Chama isso aqui de x2, x1, x2, y2, melhor dizendo. Opa, deixa eu apagar aqui tudo isso aqui. Então, se eu chamar de x2, y2 e aqui de x1, y1, certo? O meu m nada mais é do que y2 menos y1, certo? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, certo? E aí a gente tem uma reta, um segmento de reta aqui nesse caso, certo? Que vai passar e ele vai ter uma certa inclinação, beleza? Então é isso que a gente tinha visto, né? Só tomar cuidado que se você pegou esse ponto aqui para tirar esses carinhas aqui, você tem que manter a ordem, né? Então y2 menos y1, x2 menos x1. Se quiser trocar, fazer y1 menos y2, tem que fazer x1 menos x2, não pode trocar a ordem, tá? E aí a gente relacionou também que dado dois pontos, por exemplo, esses aqui, né? Aqui eu exemplifiquei, por exemplo, ponto 1, menos 3 e 4, menos 9, para a gente determinar então quem são esses coeficientes angular, linear e a equação da reta. Então, o coeficiente angular é dessa maneira que a gente encontra. O linear, lembra, a gente tem que substituir no lugar do x e do y da equação, já com o m trocado por um valor, a gente determina o n, né? Então vamos supor que a gente encontrou aqui um valor de m igual a um valor, certo? Tanto, por essa conta. Então se a gente pegar um dos pontos aqui, a gente sabe que o x aqui desse ponto vale 1 e o y aqui dele vale menos 3, certo? E a mesma coisa para esse ponto, x e y. A gente escolhe um dos pontos e troca na equação, então, no lugar do y, por exemplo, a gente pode colocar 1 menos 3, e no lugar do x aqui, multiplicando esse m que a gente encontrou por 1, certo? E aí a gente encontra o valor de n aqui, certo? Encontrou o valor de n, é só substituir que você monta a equação da reta, certo? Então depois a gente viu casos de fatorações, né? Fator comum, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito e a soma e a subtração de cubo, beleza? Então revejam esses exercícios de fatorações, tem a lista lá, né?
E no final a gente fez o estudo de sinais da função, certo? Determinar quando que minha função ela é positiva, quando ela é negativa e quando ela é igual a zero, certo? E a gente acabou por relembrar os gráficos das funções polinomiais de primeiro, que é uma reta, primeiro grau que é uma reta, e de segundo grau que é uma parábola. Então relembrem como que a gente faz, principalmente, né, aqui a parábola, como que a gente faz o esboço do gráfico dela, né? Então lembra, tem que encontrar as raízes, onde corta o eixo X, e o vértice, né? Aquele ponto de máximo ou de mínimo da parábola. Beleza? Então aqui tá feito o resumo, tá? Tentem relembrar esses itens aqui para que vocês possam fazer a prova aí com tranquilidade, tá bom? Valeu!